colocando você. Bom dia! Bom dia, Kelly. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo, graças a Deus também. Ai, que prazer, Ricardo. Prazer é todo meu. Sou Bom seu demais. fã. Eu também. É recíproco. Que bom, que bom. E você sabe que esses dias você mandou aquele TBT, né, da nossa formação. E é muito engraçado, né, Ricardo? Como nós, os dois, temos o valor teórico. Eu falei, onde nós nos conhecemos? No curso. É, verdade. Não tinha Muito lugar legal. melhor para isso, né? O valor está alinhado, né? E novamente nos encontrando aqui no mundo virtual para fazermos também levar conhecimento para as pessoas, né? É. Levar conhecimento e é uma forma de libertação também, né, Ricardo? Que às vezes a pessoa. Sem dúvida. Isso é o principal, viu? Porque realmente você falou a palavra certa. Parece que conhecer o perfil, não só da gente, né, mas entender o dos outros, é libertador. Eu É. tenho vivenciado isso com clientes, e até dentro de casa, obviamente, é libertador. É libertador. Uhum, é Então, exatamente. Autoconhecimento é assim, genial. é, é mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de tudo, né? Nós vamos falar de mudança de comportamento, mas é tudo, né? Uma É coisa vai tudo. influenciar a outra. Exatamente. E depois que eu tive acesso a tudo isso, né, eu meio que repassei um pouco a minha história profissional. E eu pensava, falava, nossa, mesmo não tendo ciência do meu perfil, porque eu comecei muito cedo, engraçado, eu pude exercitar esse meu lado mais natural. A minha Uhum. adaptação foi baixa nessa minha trajetória. E a sua, assim, Ricardo, como é que foi? Então, foi bom você até falar nisso. Eu tive uma experiência, não sei se eu cheguei a comentar, eu venho da área de TI, né? Então eu tinha muito contato dentro das empresas, porque você vai implantar um sistema, você vai conversar com o usuário, você vai dar treinamento. Para mim isso foi muito tranquilo ao longo da carreira, mas assim, eu não tinha conhecimento nenhum, né, de comportamentos, não tinha nada, nenhuma base. Minha coisa era muito racional, eu sabia que eu tinha que ensinar aquilo que eu estava... Mas eu sempre fui muito mediador. É uma característica minha, né? Eu sempre fui muito mediador e isso facilitou o meu trabalho, porque eu sempre fui muito bem relacionado dentro das empresas. Eu não sou uma pessoa de relacionamento como um I, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu Uhum. sou estável, estável é sociável. Então a minha sociabilidade tinha um grau suficiente para me fazer trafegar pelos departamentos das empresas ou pelo meio das pessoas, de forma que eu não tive grandes dificuldades, não. Tive alguns momentos mais de estresse, mas nada assim que fosse contínuo, né? Na verdade, a marca realmente foi da mediação. Ah, interessante. E olha, TI precisa muito da conformidade, né? Atenção Precisa. aos detalhes. É. Olha que Nós estamos interessante. falando de análise comportamental. Eu era analista de sistemas, então quer dizer, olha como é que está a coisa É, ali, né? E o perfil conforme ele é analítico, né? exato. Eu trabalhei na área de qualidade. Então, olha só, Nossa, qualidade é o quê? É detalhe, né? são Então, hoje regras, são procedimentos, regras. né? Isso, eu fiz isso, eu fui o responsável por implantação de processos de qualidade. Então eu lembro, e Ah, hoje, lembrando como eu era, eu entendo por que o meu apelido da empresa era de ser chato. Eu era considerado chato. Não é brincadeira, não. Porque verdadeiramente eu não deixava passar. Não, a regra está dizendo que não pode. Para mim eu gente, que estava incrível. certo. E Né? realmente, né? Se, Nossa, se para conseguir a certificação tem que seguir tais regras, então tem que seguir as regras. Era essa a minha cabeça. Não tinha ideia de flexibilidade, não tinha ideia de vamos estudar um pouco melhor até que ponto aquilo era tão radical ou não, né? Não, era Uhum. muito olho por olho, dente por dente, sabe aquela coisa? É muito engraçado isso. Hoje, entendendo disso, né? Isso traz um pouco de alívio também, viu, Rose? Porque às vezes cansa você seguir regras demais. Não assim, não estou dizendo de você infringir leis, não estou falando disso. Estou falando de você levar tão a sério as Então, a coisas. sério as coisas, é. Não permitir entender um pouco de um outro viés. Vamos pegar você é I.
E até eu vou fazer uma brincadeira aqui. Você sabe que as últimas lives que eu fiz, aliás, todas as lives que eu fiz até agora, todas as pessoas são Is. Olha que interessante. incrível. Todas. Fiz com a Rose, fiz com a Márcia, fiz com a Érica. E você, todas Is. Mas E aí, hoje, para mim, é muito mais fácil lidar com eu, minha esposa aí. Então, é muito mais fácil hoje. Mas lá atrás, entender o I, principalmente se ele é um alto I, era mais complicado, porque as regras para ele, entre aspas, não tem tanta importância. Ele lida com as regras de uma forma diferente. Não é que não tem importância, ele lida diferente. E Exatamente. quando você não conhece o perfil, você fica meio sem saber por quê. Como que ele E consegue até lidar tão julgando, fácil? Até julgando. Esse é o problema, o julgamento. O julgamento. Que bom, já que a gente começou a falar de I e C, vamos entrar, né? Falar o que é o mapeamento de perfil, né, Ricardo? Muitas pessoas ainda têm dúvida. Isso. O mapeamento de perfil, e eu não vou entrar muito em técnica, né, para não ficar muito pesado, ele basicamente vai te indicar, eu diria que ele é um indicador das suas tendências de como você irá se comportar diante das pessoas e dos seus próprios desafios. Então, o mapeamento te diz, olha, você tem a tendência a se comportar dessa ou daquela maneira. Ou tal pessoa com determinado perfil, ela também tem algumas tendências que podem ser diferentes da sua. E se você entender tanto as suas como as dos outros, você consegue ter mais empatia. E você tendo mais empatia, você vai se tornar mais hábil socialmente e menos julgador. E vai entender principalmente que a pessoa age daquela maneira, que às vezes você não concorda, não porque ela é ruim, ou porque ela é isso, ou porque ela é aquilo, porque a natureza dela é assim. Exatamente. Eu acho que então, o mapeamento ele te traz isso de uma forma muito detalhada, inclusive, né? Um relatório muito completo, detalhado, né? São mais de 40 páginas aí descrevendo, e nós estamos falando aqui, basicamente, nessa introdução, da análise observável, né? Aquilo que você bate o olho e você consegue. E aquilo que não é tão observável, como você falou agora no início, do conhecimento, dos valores. Dos valores, né? Isso não é tão, você não observa diretamente. Não. Né? A análise vai te permitir você levantar quais são os valores que te motivam a tomar determinadas decisões ou não. Quais que levam, no fundo, são mais predominantes no seu processo de decisão. Exatamente. E aí também tem os tipos psicológicos, né? Que aí vai mais profundo, que é lá aqui dentro mesmo, dizendo assim, olha, o seu padrão comportamental também tem a ver com isso e com aquilo. E aí isso vai, literalmente, mapeando quem é você. É incrível. São 3 análises que são distintas, mas que se complementam. Então, uma traz cada vez mais informações sobre sua forma de funcionar, né? E aí eu sempre sou, pelo meu perfil, né? Eu sou muito de falar o seguinte, olha, tudo que a gente fala tem sentido científico, tem uma comprovação, a gente tem vivenciado isso, mas nós somos muito mais complexos do que tudo isso. Perfeito. Por mais que eu fale para você assim, olha, eu sou estável, eu sou conforme, eu sou assim, eu sou assado, tá tudo bem. Isso vale como uma informação adicional para eu usar no meu dia a dia. Mas eu fechar isso numa caixinha e falar assim, eu sou assim, pronto, acabou, é de um erro gritante. Gritante, exato. É gritante. Nós temos as nossas crenças, né? Tem muita coisa por trás, a nossa vivência. Exatamente. Nós somos seres muito complexos para se... só vou dar um oi aqui para a Gisele Neves, é uma Master Coach lá do Rio de Janeiro. Ela sabe disso, eu sou fã dela, do trabalho dela. E gratidão por você estar aqui hoje cedo, Gisele. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O Heitor, que acabou de entrar aqui, ó, só para você ver, o Heitor trabalhou comigo há muitos anos, aqui em Minas Gerais, inclusive. Uma pessoa muito interessante, ele era muito engraçado até em algumas coisas que ele colocava, aquele famoso humor inteligente. Obrigado, Heitor, pelo carinho também. Obrigada. Mas voltando, então a minha ressalva, Kelly, é sempre assim, não se deixe rotular. Ricardo, você é estável conforme.
Ser estável, não, tudo bem, eu tenho essa tendência, são características, está tudo certo. Isso é importante porque me ajuda a me entender e compreender o outro. Mas existe uma palavra que eu gosto muito que é flexibilidade. Uhum. Que eu não tinha, lembra que eu falei lá, que lá atrás eu não sabia o que era isso? Hoje eu flexibilizo muito. Eu estar aqui numa live, para mim, é uma flexibilidade. Porque a exposição desse tipo, eu falo aqui com muita tranquilidade hoje, era muito difícil. Eu me expunha no mundo físico, mas no mundo virtual eu tinha dificuldade. E aí eu comecei a entender que eu precisava flexibilizar. Claro, como você falou, está ligado a crenças, está ligado a muitas coisas. Uhum. São coisas que a gente vai vencendo ao longo da vida. Então eu fico muito feliz em falar sobre esse assunto para as pessoas, porque, como a gente falou, é libertador, mas há de tomar cuidado de não se rotular e se fechar numa outra caixa. Exato. De forma alguma. E nem dar desculpinha, né? Não, eu sou assim mesmo e é a minha forma natural de funcionar. Exatamente, Então, exatamente. Não é uma muleta. Porque aí vira historinha, né? Não, eu atrasei meu trabalho porque eu sou estável, eu preciso planejar muito minha vida. Eu fiz tal coisa, como eu falei da como é que fala? Da qualidade, né? De implantação de ISO 9000, lá, essas coisas. A regra é essa. Como diria o Arnaldo, né? A regra é clara. Calma. Cuidado com as regras também, porque elas também podem te engessar demais. E você se torna até um burocrata. Né? Exato. Porque você tem que criar mecanismos que controlam que isso, que aquilo. E, novamente, por eu ter vindo da área de TI, você pensa muito em controle, essas coisas. E eu percebi, inclusive, que eu melhorei até como TI. Embora eu não trabalhe hoje com TI como eu trabalhava antigamente, acho que se hoje eu fosse voltar naquele tempo programando, fazendo aquelas coisas, era muito diferente. Até isso eu trabalharia diferente. Por uma questão de perfil comportamental, para você ver a importância de se conhecer, né? É demais. E na forma de lidar com o colega. Então, assim, né, você exatamente vai comunicar com o outro. Quando você entende como o outro, qual o perfil do outro, você ajusta naturalmente a sua forma de comunicar. E olha que engraçado, eu trabalhei 15 anos em auditoria. Comecei com auditoria contábil, então assim, é regrinha. Isso. Né? Você tem lá as normas contábeis para que a empresa siga. E o meu conforme é o de menor intensidade no meu perfil. E eu gostava muito, Ricardo, assim, mesmo tendo que lidar com regras, eu conseguia exercer muito a minha influência, que é essa questão do relacionamento. Eu era uma auditora diferente, os meus clientes até falavam, nossa, você não parece de auditoria. Porque eu me relacionava bem, eu não precisava dar carteirada para as coisas, para os documentos chegarem até a gente, né? Então, mesmo sendo, a minha conformidade sendo baixa, eu desempenhava bem. Então, assim, se fosse para ter historinha, eu falava, não, mas eu não sou conforme, então esse trabalho não é para mim. E não. E tem um detalhe importante do que você falou, né? Olha só, novamente os rótulos, né? O conforme, então, é o único que pode lidar com regras ou com aqueles trâmites? Não. Cada um vai usar dentro das suas habilidades. Então, você usou a sua influência para cumprir, vamos dizer assim, as regras do negócio que você conduzia, só que da sua maneira. Então, você flexibilizou a um ponto de ter que entender as regras, obviamente, para poder trabalhar, mas dentro da sua personalidade. E não se adaptou para ser uma conforme, porque ali só trabalha quem é conforme. Isso é um erro. A melhor equipe que você pode ter é a equipe mista. Mista. Uniformidade gera escassez. Diz que a unanimidade é burra, não é? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, e quando eu vi o seu perfil, Ricardo, que assim, eu sabia que você era conforme, porque é observável, né? E o estável eu não sabia que era o primeiro. Mas quando eu fui lendo que você me mandou as outras características, eu falei, gente, é muito complementar. É daí que tá a riqueza da coisa, Isso. Né? Eu gosto muito de times mistos. Porque senão você limita, inclusive, as ideias a um modelo único. Todos vão pensar com regras. Vamos pegar o perfil do estável, conforme que em tese, eles são mais lentos para tomar decisões, para planejar, etc.
Se todos forem com esse perfil, tudo sempre será demorado. Assim, fazendo uma análise bem crua aqui, né? Não tô, bem superficial. Né? Aqui o compromisso é mais geral. Então, agora quando você põe lá uma dose de um dominante, a dose do influente, você traz outras características e criatividades que os que têm normalmente um determinado perfil têm mais dificuldades. Então, essa que é a ideia, de você misturar. Claro, obviamente, desde que você misture e cada um tem as suas atribuições mais de acordo com o seu perfil, claro. Não é simplesmente você pegar os influentes e jogar eles para conformidade e os conforme querer animar a torcida. Não vai dar certo. Exatamente. Não vai dar certo. Ó, o Heitor até falou, pluralidade nos dá opção de escolha. Exato. Isso. Pluralidade. Então, e aí eu vou já contando um pouco disso, né? A gente quer trazer alguns exemplos. E o exemplo que a gente traz é para justamente as pessoas começarem a se identificar com o que a gente está falando e tentar ver o que elas podem se encontrar nisso e corrigir algumas coisas, mesmo que não façam a análise completa, mas já tem alguns insights, né? Eu brinco sempre com a minha família, né? Eu tenho a minha esposa, que ela é I96, puro. Que alto! É altíssimo. Gente, o I é influência, né? Então, assim, ele é o fator que diz como lidamos com as pessoas e as influenciamos. Então, ela é muito relacionamento, né, Ricardo? Muito, muito. E você imagina, um estável conforme, e a minha filha é conforme estável. Ela é o inverso de mim. E eu tinha duas situações, assim. Com a minha esposa, eu não entendia essa coisa de muita gente. E eu lembro que a gente saía da igreja e eu queria ir embora para casa, porque acabou o culto, vamos embora, né? Não sai da igreja. Você não consegue sair da igreja. Então, eu lembro que eu tinha algumas dificuldades, não tinha briga séria, nada disso. Graças a Deus a gente sempre teve um bom relacionamento. Mas, para mim, era difícil entender isso. Nossa, E às vezes causava porque eu estou cansado, quero ir embora, né? Aquela coisa, muita gente, conforme o estável gosta de gente, mas assim, 6, 7, passou do 8ª pessoa, ele já está começando a incomodar. Aí já virou o bando, né? Outra coisa que é característica do influente. Vamos fazer tal coisa? E ele já sai fazendo. Principalmente que ele é emocional e rápido. E o planejador que é o quê? Calma, peraí, que horas, aonde? Não sei o quê. Ele quer organizar para fazer. E eu não entendia muito isso. A minha filha, por sua vez, ela é conforme estável. A gente ia no restaurante por quilo, e olha que eu sou parecido com ela. Ela ia na minha frente pegar comida. Eu faço essa brincadeira, que parece que ela ia pegar ervilha, uma por uma. Pegando as mais bonitinhas, talvez. Aquela coisa bem devagar. E eu começava a ficar assim, incomodado. Parece uma brincadeira. Eu estou fazendo um exemplo bem bobo. Mas ótimo. Aí você sai daí. Eu falava assim, tinha hora que eu falava assim, filha, pelo amor de Deus, pega essa comida. Depois que eu fui entender perfil comportamental, essas coisas, aí você começa a compreender por que ela age assim, por que a minha esposa é desse jeito, né? O que eu faço depois disso? Ou que elas também fizeram perfil comportamental e também fazem? A flexibilização. Perfeito. Então, como eu sei que minha filha vai pegar ervilha por ervilha, eu tenho duas opções. Ou eu vou tranquilo agora e falo, tá, pega e não esquenta a cabeça, porque eu sei que é assim. Ou eu falo, deixa eu ir na frente. E você pega no seu tempo. Então, olha como que você resolve pequenos conflitos ou pequenas coisas que poderiam gerar conflitos. Agora, coloca isso numa escala maior. Coloca isso num relacionamento, seja na empresa, seja dentro da sua casa, em que já existem discussões mais acirradas por causa de não conhecer o perfil. Exato. Se você corrige isso e entende que aquela pessoa não está fazendo aquilo de propósito, querendo te prejudicar ou te provocar, você começa a falar, peraí, então agora eu começo a entender que eu preciso respirar mais. Não tem nada pessoal ali, sabe? Aquela coisa, você fez isso. Não, nada disso. Não tem mesmo. Então, o meu marido, ele é dominante. Então, e a minha filha já é estável também. Quando ele quer para ontem as coisas. Isso. Então, o que eu falo? Não, ela precisa como ela precisa de um tempo maior, vamos chamá-la mais cedo. Já avisa antes. Né? Tal hora a gente precisa estar pronto. Então, deixa ela no ritmo dela. Né?
E o dominante, ó, nenhum de nós temos o dominante alto. Mas eu trabalhei com dominantes altíssimos, Ricardo, e era muito engraçado. A gente ia fazer reunião, ele era o primeiro a chegar. Eles, né? Então, eles são pontuais e já estão ali prontos, querem objetividade, né? Ó, tem que ser objetivo aqui na reunião. Quem vai fazer o quê, para quando. E aí chega o influente, ele já chega às vezes um pouquinho atrasado, porque da mesa dele até a sala de reunião tem aquele tanto de gente, né? Exatamente, ele vai parar em todo lugar. Vai parar. O estável, ele vai chegar também e já vai, com certeza já vai estar conversando, né, Ricardo? Porque ele quer saber genuinamente como que o outro tá. Só um minutinho aqui, ó. A Gisele está perguntando aqui, Ricardo, sabe qual que é o meu perfil? Eu falei assim, ela é influente. Vou escrever aqui. No mínimo ela tem influência. E deve ter dominante também, porque ela... ela deve ter mais, né? Mas eu estou pegando aqui o que eu acho que é o primeirão dela. Isso aí, Gisele. Se você tem a forma de ser mais objetiva, direta, foco em resultado, você deve ter um tanto de dominância também, hein? A DI. A Gisele, me permite, Gisele, falar um pouco de você, com todo carinho. Ela tem uma expressividade, que é isso que falo isso com muito respeito, né? Que me fascina no trabalho dela, porque ela tem assim eu até sugiro você depois conhecer melhor o perfil dela, porque ela tem muita expressividade. Por isso que eu joguei para o influente, né? Eu fiz aqui, não estou fazendo uma análise mais detalhada dela, mas ela realmente, com certeza ela seria ID ou DI, né? E é muito engraçado, porque ela demonstra muito isso nos vídeos dela, né, nas postagens, e eu a admiro, inclusive, por causa disso. E aí é que está o detalhe, você olha para aquele perfil e você tira as qualidades dele. Né? Então, não é olhar para o dominante e achar ele arrogante, não é achar ele estúpido. Não, cara, ele tem uma característica de resultado, uma característica de proatividade. De ação, de execução, né? Isso mesmo. Desão. Porque ela é ativa mesmo, eu percebo isso no jeitão dela. E isso que é fascinante. Ela adapta no ID, exatamente, porque eu estou fazendo uma análise muito rápida, e é legal o que ela falou agora. Me permita fazer um parêntese, então, Gisele, ou Kelly, desculpa, porque ela falou uma coisa importante aqui, a adaptação. Por que a gente não pode fazer uma análise assim, tão rasa como eu fiz aqui, brincando, né? De falar assim, a Gisele é I. Porque essa é a minha percepção rápida ali do que eu fiz dela, é o que ela está me parecendo, é o que eu estou percebendo e concluindo que ela seja I. Mas, na verdade, ela é D, ou pelo menos o principal. E a adaptação é justamente isso, é a minha percepção sobre a pessoa ou sobre mim mesmo. Eu percebo que eu preciso ter atitudes como tal. Então, por exemplo, eu sou estável conforme, e lá atrás, quando eu comecei a fazer palestras, essas coisas, o meu I foi parar lá nas nuvens de adaptação. Por quê? Porque eu me percebia na necessidade de subir o meu I, porque é óbvio, você está dando curso, você está dando palestra, você precisa ter mais poder de influência. Aqui numa live, eu com certeza tenho que ser um pouco mais I. Mais I, com certeza. Né? Ao mesmo tempo, e como que eu faço isso para ser um melhor I? Eu tenho na minha retaguarda o que o estável conforme preciso. Eu tenho a minha cola, eu tenho eu tenho o meu material de apoio. Porque aí eu estou com o meu material me dando apoio, mas eu podendo aqui articular melhor. Perfeito, não precisa improvisar tanto, né? Não, improviso com o estável conforme é um crime. Porque é a coisa rápida, tem que fazer. Não, peraí, eu não planejei isso. Então, o preparo antes é importante para o estável conforme. O preparo anterior. Então, brincando, só para encerrar aqui com o que eu estou falando, no caso da Gisele, eu percebi que, na minha percepção, ela é I. Mas veja que, no caso, na análise dela, ela é DI. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente olhar para uma pessoa, mesmo que a gente tenha conhecimento, e já ir concluindo o que ela é. Ela pode estar apenas adaptando. Exato. A Viviane perguntou como faz o mapeamento. Viviane, depois pode chamar ou eu ou o Ricardo no direct
que a gente te direciona. Uma coisa melhor. bacana, Ricardo, essa questão da adaptação também. Então, eu sou I, S e estou me adaptando no D, por exemplo. Essa questão da adaptação, o que que é? Então eu percebo que o ambiente está exigindo que eu seja mais dominante, então eu vou agir como tal. Por um momento e por um período, ok, porque eu quero atingir um objetivo, eu quero me deslanchar na área de palestras, ok. Mas a longo prazo pode não ser sustentável. Depende, assim, por isso que é caso a caso. Em qual nível que está o meu D e o quanto que eu estou flexibilizando? Quanto maior esse gap, maior energia eu vou gastar para fazer essa adaptação, né? Isso. Então a gente tem que tomar cuidado. Importantíssimo isso. E eu vi um caso, eu conto sempre esse caso, porque ele é um caso muito emblemático para mim. Uma pessoa que fez, inclusive, a formação de análise comportamental comigo, na época. E essa pessoa... ela estava ali na análise, ela foi justamente a pessoa, vamos chamar assim, voluntária a participar do processo dentro do curso, e há 10 anos ela adaptava como D, de dominante. Nossa, e ela era o quê? Só que ali na análise ela é estável conforme. Essa pessoa, ela tinha nódulos nas costas, ela tinha dores, ela tinha um gasto de energia muito grande, porque todo dia ela vivenciava isso, acho que era na empresa, aquela situação. Nossa, depois que ela fez análise comportamental, que ela compreendeu que ela estava num processo, digamos assim, contra a natureza dela, ela é outra pessoa hoje. É demais, tirou isso é libertador. toneladas de peso aqui das costas, porque essa é a questão da adaptação. A adaptação ela é importante, que é o que eu falei da flexibilização. Quando eu faço uma palestra, eu flexibilizo. Quando eu saio da palestra, eu tenho que voltar a quem eu sou. Para repor as minhas energias. Eu vou para o meu canto, né? Que nem o conforme e o estado, ele gosta, geralmente, né? Não é só isso, né? Como a gente fala, tem os tipos psicológicos também, mas fazendo aqui ainda dentro do DISC, ele volta para casa, ele vai para o canto e recarrega, e ele volta ao seu ritmo normal. Se preparar talvez para uma outra palestra. Mas quando você faz isso direto, quando eu falei que meu I estava alto, naquele momento eu estava adaptando muito tempo, porque eu estava dentro de um propósito. Só que eu lembro que eu cheguei no final do ano, eu estava esgotado. Porque isso aí, o consumo de energia. Incrível. Muita energia. Incrível. Que para o influente e até para o estável, às vezes você consegue mais fácil. Mas o conforme... O inverso é mais difícil. Que interessante. Então nós estamos falando bastante do DISC, né? Isso, do DISC, exatamente. Que é uma das análises que são os comportamentos observáveis. Então, observando o outro, você já consegue saber. Não, ele realmente ele gosta mais de regras. Não, ele está mais direto. O foco dele é o resultado. E aí consegue flexibilizar a sua forma de comunicação e a forma como você lida com ele. Isso mesmo. E isso, focando agora na questão corporativa, que eu acho que é muito importante, você pega um dominante. E, só fazendo parênteses também, que eu gosto sempre dos parênteses. Todo dominante é o que? O líder de uma equipe? Não. Você pode ter líder de qualquer perfil. Só isso. Todos são iguais, nenhum melhor que o outro, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. O dominante, mas vamos pegar um exemplo de um dominante que tem essa assertividade, essa coisa muito rápida e racional. E a gente fala que uma característica do dominante é que ele expressa raiva, mas ele não está com raiva. Ele expressa. Ele é tão contundente no que ele quer que parece que ele está... E hoje eu lembro do meu pai, eu acho que meu pai devia ser dominante, que a gente tinha medo do meu pai às vezes, porque ele vinha, mas ele não... Meu pai nunca encostou a mão na gente. Então não era que ele estava com raiva, era uma coisa da expressividade dele. Aí ele chega perto de um estado, de um conforme que precisa de tempo para entender, precisa de mais informação, e ele não faz isso, porque ele fala assim, olha, eu quero isso aqui às 3 horas da tarde. Exato. Aí os dois, dependendo do jeito que ele vem, ele pode pôr muito estável, muito conforme, a chorar, literalmente. Porque ele entra em pânico, porque ele sabe que ele não vai conseguir entregar daquele jeito, e ele se assusta com aquela expressão. Então, quando você coloca isso para uma empresa, você começa a falar assim para os líderes, principalmente, assim, olha,
primeiro, a responsabilidade da comunicação é sua, ou de quem comunica. E se você está comunicando na sua linguagem, o erro não é do seu funcionário, do seu liderado, é seu. É, exatamente. Você é Então, responsável. quando você entende que o seu liderado ele é um estável conforme, leve a informação do jeito que ele precisa. Tudo bem, você precisa de uma rapidez e tudo mais, está tudo certo. Faça ele compreender que ele precisa ser, naquele momento, flexível e mais rápido, mas dê a informação que ele precisa, porque ele precisa de informação. Exatamente. Ele precisa de informação, precisa de dados, principalmente o conforme, né? Quais são os dados para que eu possa trabalhar nesse relatório? Exatamente. Exatamente. E o inverso é verdadeiro. Quando você tem um líder conforme e ele vai dar uma instrução para um dominante, eu estou falando que são características muito fortes. Muito fortes. Ele chega a dar tédio. O dominante, ele quer sair da sala. Pelo amor de Deus, já entendi. O que você quer? Não é assim? É. Ele vem cheio de planilhas, ele vem cheio de documentos e... Cara, o que você quer? Só fala assim, olha, faz isso. Se você precisar de mais informação, você me busca que eu tenho. Mas para o conforme fazer isso, parece que ele está passando pouca informação, parece que não vai funcionar. Eu já trabalhei, olha que incrível, com líderes, né, com gestores, exatamente um muito dominante. Tanto é, olha, na época da auditoria externa, então já tem muito tempo. Mas eu ia passar para ele os ajustes, né, explicar. Ele falava assim, tá, já entendi. Ele falava desse jeito, eu falava, nossa. Isso. Ou ele realmente não está interessado, eu não tinha ideia dessa questão dos perfis. Ele falava desse jeito, tá, já entendi. E o outro, muito conforme. Então, aí eu já tinha conhecimento dos perfis, eu já sabia que ele era conforme. Porque a empresa que eu trabalhava, ela fez mapeamento dos colaboradores. O que eu fazia? Eu reunia todos os detalhes para fechar o relatório com ele. E eu já ia, assim, munida das perguntas que ele poderia me fazer. Porque, senão, é a alegria dele. É a alegria dele. Agora, assim, quem não tem esse conhecimento, o que ele vai pensar? Poxa, ele está desconfiado do meu trabalho, ele acha que eu não fiz tal teste, porque ele vai ficar perguntando, porque ele quer saber os detalhes. Isso. Então, Isso às mesmo. vezes, eu tinha colaboradores da minha equipe que perguntavam, poxa, mas será que ele está desconfiando do meu trabalho? Eu falei, não. É porque ele é assim. Então, da próxima vez, leva esses detalhes que ele vai gostar. Ele vai se sentir mais seguro. Isso. E no caso, você pega tanto o influente e o estável, que são dois perfis sociáveis, principalmente o influente é aquele que você também fala menos, no sentido da informação, e agrada mais. É o famoso, vem cá, vamos bater um papinho, chama para o cafezinho, e ali no cafezinho você passa a informação para ele. Mas o influente tem uma característica que a gente brinca, que ele tem dificuldade em falar não. Exato. Porque ele é sociável, né? Ele acha que se ele falar não, ele vai magoar as pessoas, ele quer ter amigos, ele não quer ter inimigos. Ele quer um reconhecimento social, né? Mas ele precisa também, muitas vezes, entender que ele precisa falar não, que ele precisa cobrar as pessoas. E, novamente, é buscar conhecer um pouco melhor sobre esses 4 perfis e navegar nos quatro de acordo com a necessidade. Exatamente. Aliás, o grande líder é aquele que consegue navegar nos 4, tanto para si quanto para a sua equipe, e aí ele extrai o melhor. Ele extrai o melhor de todos. E olha que interessante, não existe ninguém com os 4 perfis altos. Não. Né? Só Jesus Cristo. Na verdade, é muito raro, né? Eu ouvi dizer que é muito raro, mas normalmente é no máximo 3. No máximo 3, E eu lembro que na minha formação para analista, um instrutor até falou, gente, só Jesus Cristo. Porque ele era dominante, ele tinha todos os 4 altos. Não, tem mais um sim. Mas ele é fictício, tá? Até por uma curiosidade aqui, não sei se você ficou sabendo. O criador do Disque é o criador da Mulher Maravilha. Ah, verdade! E segundo dizem, ele colocou os 4 perfis nela. Então um é fictício. Mas só fazer uma brincadeira aqui. Então, para quem não sabe, o criador do Disque é o criador da Mulher Maravilha. Que tem os 4 perfis. E aí, como não existe ninguém, né, assim, real aqui, com os 4, a gente precisa realmente dessa mistura, dessa pluralidade, dessa heterogeneidade. Isso, é uma palavrinha difícil.
É, nós falamos bastante do DISC, né, Ricardo? Vamos entrar nos tipos psicológicos de Jung, que é uma outra análise muito interessante. É, isso mesmo. Essa é uma análise muito interessante porque ela também vai conjugar com o DISC. Né? Se você se resumir uma análise de perfil somente pelo DISC, já vai trazer benefício. Já. Mas ela é incompleta. Ela é incompleta. Então a gente traz aqui mais um tipo, os tipos psicológicos de Jung, que vão falar algumas definições de comportamento também, mas que vem da nossa psique. Então vou dar um exemplo mais prático aqui. Você conhece já o introvertido e o extrovertido. É quanto à atitude daquele perfil. Novamente pegando os nossos exemplos para ficar mais claro. Eu sou 70% introvertido e 30% extrovertido. Então todos nós temos os dois. Todos nós. São doses diferentes. Conheço pessoas que têm 50% de cada. Mas o que isso significa? O introvertido, ele foca no seu interior. Quando ele quer buscar informações, quando ele quer refletir, recarregar as energias, ele vai para o seu cantinho e ali ele vai se recarregar. O extrovertido, o que ele faz? Eu costumo brincar, ele vai para o shopping fazer compras, ele quer ver bagunça, ele quer ir para a balada, é ali que ele vai recarregar. É assim que funciona. Então, às vezes você tem, novamente, é casado ou tem um relacionamento e um é extrovertido e o outro é totalmente introvertido. Vamos descansar. Um quer ir para a balada, um quer ir para casa. E se você também não entende isso, você acha que são egoísmos. E não são. Exatamente. Não são. Essa é a importante preferencial. Desculpa, Ricardo. É a preferência não, pode dele, falar. né? Isso. Agora, não significa que o extrovertido, de vez em quando, ele vai querer ir para o canto dele e ficar sozinho. E o introvertido também vai querer sair de vez em quando, porque ele também não é um ser isolado. Então, quando você entende que as pessoas, apesar de ter um perfil extrovertido, nada impede dela querer ser, naquele momento, como um introvertido e vice-versa, novamente, não fixar o rótulo, tudo flui normalmente. A minha esposa, novamente, ela é muito extrovertida. E hoje eu sou mais extrovertido menos introvertido do que eu era. Eu era extremamente fechado. A gente tem até a comparação de começo de casamento com agora. É uma distância tremenda. Ela é muito extrovertida. Então, eu tenho que compreender que isso é uma característica dela, como ela tem que entender que eu tenho uma característica mais... E, novamente, eu vou flexibilizar. Quando ela quer ir para a rua, se divertir ou fazer alguma coisa, eu vou segurar a minha onda e vou lá. E vice-versa. E os dois crescem. Exatamente. Isso vale para pais e filhos. Pais e filhos. Porque a gente fala só muito de marido e mulher, mas pais e filhos. Exatamente. E até no ambiente de trabalho também. Tem que respeitar a forma do outro ali de ser. Isso. Aquele que quer ficar trabalhando no seu cantinho e o outro que quer ficar falando o tempo todo. E eu tive dificuldade num curso nas minhas formações, que do meu lado tinha uma pessoa era assim. E eu queria me concentrar e ele não me deixava. Já foi até um exercício ali. Ele não me deixava, porque o tempo todo ele estava ali, agitado, falando, e eu quase que eu falei, pelo amor de Deus, cara, eu preciso entender, eu vim aqui para estudar, né? Mas é assim, mas você ganha um pouco de tolerância, de paciência. Por isso que eu falei da empatia. Eu gosto da empatia porque eu acho que é o resumo de tudo isso, que é a compreensão do outro, é o respeito pelo o conhecimento e respeito. A Velma está falando aqui. É isso. Eu conheço a mim, conheço o outro, e aí eu respeito essa situação, porque somos diferentes. Somos diferentes. Por mais parecidos que nós sejamos, nós somos diferentes. E aprender a respeitar isso é excelente, assim, perfeito. Tem uma coisa chamada sensação e intuição. Eu vou contar rapidinho uma história, porque eu acho que ela resume. Eu tenho contado essa história. Eu chamo de Quem é você na receita da torta? Não sei se você conhece essa receita. Conhece? Essa história. Imagine assim, programa de TV, a pessoa está ensinando uma receita de torta. Torta de frango. 2 pessoas estão assistindo. Uma é
capta as informações pela sensação, ou seja, pelos 5 sentidos, e a outra é totalmente intuitiva. Cada uma faz as suas anotações, as suas observações, enfim, para aprender aquela receita. Acabou, passaram-se 2 anos, a pessoa que capta a informação pelos 5 sentidos. Ela lembra daquela torta e fala, vou fazer a torta. A primeira coisa que ela faz é pegar a receita, checar quais são os ingredientes que precisa, comprar o que está faltando, prepara tudo, separa, põe no forno, tudo bem. No final, quando ela prova, ela, uau, essa receita ficou igualzinha da televisão. É o prazer dela. A outra, de perfil intuitivo, lembra da receita e fala assim, vou fazer aquela receita torta de frango. Eu não anotei a receita, mas eu vou lembrar. Ela já vai para a pia, começa a preparar, descobre que está faltando ingrediente, porque ela nem checou se tinha todos os ingredientes, e o detalhe, falta o frango, que é o principal ingrediente da torta. Está tudo bem, ela vai para a geladeira e descobre que tem uma latinha de atum, e põe atum. Só que ela não põe só atum. Ela coloca ervilha, ela coloca pimentão, ela coloca um monte de coisa que não estava na receita original. Põe para assar e no final ela prova a torta e fala assim, uau, essa aqui ficou muito melhor do que a original. Eu acho que essa historinha ela ilustra tão clara, de forma tão clara, 2 perfis diferentes. Um é extremamente analítico, ele precisa das informações, ele vai seguir a regra, a lista, e ele quer fazer igual à pessoa que ensinou. Aqui a Velma, sou metódica, sigo passo a passo e me orgulho disso. É isso mesmo. É aí. A outra, o orgulho dela, ele fala assim, eu fiz melhor. Mas não é por arrogância, é o perfil. É o jeito dela. É a brincadeira dela. Ela usa muito o 6º sentido. A gente brinca, ou sensação, ele usa os 5 sentidos, né, para captar as informações. Isso. E a intuição, ele vai muito, é intuitivo mesmo. Ele usa os 6º sentido e fala, poxa, o atum vai dar talvez tão bem quanto o frango ou melhor. Isso. E se não tiver farinha de trigo, ele só tiver farinha de arroz, ele vai usar farinha de arroz também. Fala, nossa, ele é do improviso, né? Ele é do improviso, da imaginação. Ele já vê a torta pronta, né? Isso, exatamente. Então, quando você começa a entender isso, junta o DISC, agora nós juntamos um perfil mais psicológico, mais de captação de informação, você começa a falar assim, puxa vida, olha quanta coisa aqui, como que nós somos complexos. E às vezes a gente resume a pessoa e fala assim, ela é isso, ela é aquilo. É o que eu falo para as pessoas, não rotulem. Não rotulem, porque graças a essa complexidade é que nós podemos hoje estar agindo de uma maneira e amanhã mudar, porque nós somos seres flexíveis. Só que quando você engessa, você impossibilita qualquer possibilidade de crescimento. Meio pleonasmo aqui, mas enfim. Mas você engessa. Assim. Deixa de abrir os olhos para as outras coisas, para as outras opções, né? Fica muito ali. E nas organizações, Ricardo, eu gosto de dar o exemplo dessa questão da sensação e intuição, porque quando o gestor conhece os seus colaboradores, então vamos supor que precisa desenvolver uma apresentação mais inovadora, né? Algo com uma cara nova. Se ele conhece o perfil ali de cada um, para quem que ele vai delegar essa atividade? Se ele quer algo novo, ele pode delegar para a intuição, para a pessoa que tem a intuição mais aflorada. E provavelmente com característica do influente. E provavelmente. Você vai juntando agora 2 técnicas, vamos chamar assim, 2 métodos, porque vai fortalecendo o perfil mais próximo do ideal daquilo que você precisa. E o colaborador... Eu só vou fazer uma brincadeira aqui, não vai procurar namorado assim, tá? Namorada, não precisa chegar nesse nível, tá? É bom você entendê-lo ou entendê-la, mas não precisa falar assim, agora eu vou fazer análise de perfil comportamental dos candidatos a minha namorada ou minha namorada. Não precisa disso não, tá? Mas para a empresa eu acho que é fundamental. Para colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso que eu acho fundamental. Trazendo autorresponsabilidade, né? Eu tenho trabalhado também muito com autogestão. Então, a autogestão, a pessoa, ela vai assumir papéis que ela tem interesse. E aí, bom, não vou entrar muito no assunto.
Mas se a pessoa conhece o perfil dela, ela pode sim assumir papéis em que ela possa expressar o que ela tem de natural. Ah, então eu sei que eu sou mais intuitiva. Nossa, eu vou assumir esse papel que permite que eu crie, que eu inove, que eu traga coisas E muitas diferentes. empresas têm funcionários improdutivos, não porque eles são ruins, porque eles estão no setor errado, no departamento errado, na atividade errada. Exatamente. E às vezes basta você trocar um pelo outro, você muda completamente o resultado da empresa. Eu tive essa experiência há pouco tempo fazendo trabalho e que a percepção foi clara para os dirigentes de que ali não era um problema de incapacidade, mas era de perfil inadequado para aquilo. Exatamente. Ou, muitas vezes, por ele não conhecer o próprio perfil dele. Então, a importância do perfil é isso. Tanto do colaborador, né? Eu me conhecendo, é um autoconhecimento, quanto a empresa. Isso é Como fundamental. nós podemos extrair o melhor para ambas as partes? Porque tem que ser um jogo de ganha-ganha. Ganha para o colaborador, ganha para o funcionário, para a empresa. Isso. E isso traz, assim, uma abertura de horizontes gigantesca. Eu diria que chega a ser até muitas vezes imensurável, porque a pessoa não tem noção do quanto ela está, às vezes, sabotando a empresa, não por intenção, mas porque simplesmente ela não está colocando as pessoas adequadas ou o perfil adequado no trabalho adequado. É isso mesmo. E nós temos também dentro dos tipos psicológicos... Ah, voltou, né? E dentro dos tipos psicológicos, nós temos também a forma como... Travou? Tinha travado um pouquinho, agora voltou. Pra mim tá normal. Não, agora tá normal também. Pode ter sido aqui também. É isso aí, padre. Autoconhecimento em empresas com clareza. Isso. Aí tem a questão dos tipos psicológicos. Nós falamos das funções percepção, sensação e intuição. E tem a forma também como a pessoa decide, né? Como ela julga as informações que ela recebeu. Que é através do sentimento ou do pensamento. Isso. A própria palavra já diz, né? Isso. Seria o racional e o emocional, né? Como que eu vou dar um exemplo novamente, porque eu não tenho problema de falar do meu perfil. Eu sou exatamente 50 por 50. Isso me dá um equilíbrio na hora de tomar decisões. Não estou dizendo que ela seja sempre a melhor decisão, tá? Ele me dá um equilíbrio para que na hora que eu vou analisar alguma coisa, eu tenho uma dose de emoção e tenho uma dose de racionalidade suficiente para avaliar aquilo. Mas, dependendo novamente da atividade que eu realizo, eu preciso ser mais emocional. Porque, vamos pegar um técnico de futebol, um técnico de voleibol, um Bernardinho, ele é muito mais emocional do que racional. Porque ele tem toda uma outra característica que ele precisa colocar no time, que é muito mais do que falar assim, a bola da A vai para a bola B. Não é assim, do jogador A para o jogador B. Ele tem que colocar ali muito mais um peso emocional para mexer com as vibrações das pessoas do que propriamente. Já o racional, ele já é a justificativa técnica daquilo que está se fazendo. E cada um vai ter também uma tendência a ser mais racional, mais emocional. Nós temos as duas, novamente. Cada um com a sua dosagem para que possa aí realizar suas atividades. Então é importante, você, novamente, tem hora que eu tenho que flexibilizar para ser mais emocional, porque a situação é assim. Porque se eu for totalmente racional, numa situação que precisa de emoção, de lidar um pouco ali com um pouco mais de destreza emocional, eu vou ferir talvez a pessoa. Ao mesmo tempo, o inverso é verdadeiro também. Se eu for emocional demais o tempo todo, numa coisa que eu preciso decidir ali, que os números já estão me dizendo o que eu tenho que fazer, porque será, eu corro o risco de fazer besteira. O equilíbrio que eu gosto, que é a palavra que eu gosto sempre. Equilíbrio. E como todos nós temos os dois, você vai usar de acordo com a situação, é o que você falou. Isso mesmo. É a Quem flexibilização. tem mais dividido, igual você, mas um próximo do outro, é um pouco mais fácil. Agora, quem tem sentimento 80% e pensamento só 20%, ela vai ter que realmente adequar, fazer um esforço maior para adequar. Por isso a importância de você saber. Porque pelo menos você sabe, bom, eu sou 80% emoção. E aí eu sei que naquela situação eu vou precisar de razão, eu me preparo mais. Eu já vou mais preparado para
diminuir a minha ansiedade emocional para ser mais racional. Eu me preparo para agir de uma forma que não é minha natureza, ou minha principal vocação. Por isso a importância de se conhecer. Ó, a Velma está falando assim, as crenças que carregamos influenciam nas decisões? Sim, também. E muito. Então aqui a gente está falando de perfil comportamental, pessoal, mas olha, novamente, não resumam todas as coisas nisso. Embora nós estamos falando de 3 metodologias totalmente distintas, tem muita coisa envolvida. E a crença é uma coisa muito forte dentro de nós. Eu acho que ela é mais forte do que o próprio perfil, porque muitas vezes são elas que estão influenciando no perfil que você está tendo. Então, às vezes elas estão influenciando a adaptação que você está fazendo no seu perfil também. Exatamente. Exatamente. Então, crença, sim, é um trabalho aí mais... Por isso que tem o coach, né? O coach já vai mais além. Ele vai pegar o perfil comportamental e trabalhar crenças e outras coisas, valores, que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, tem muita coisa envolvida. A gente está resumindo aqui numa temática focada em perfil comportamental, mas tem muita coisa aí. Teríamos que numa live não vai caber. Eu já ia falar isso. Nós temos 9 minutos e tem ainda a teoria de valores, né? Então eu quero falar sobre a valoria de... Eu vou fazer o contrário. Eu vou dar o exemplo e depois eu comento os valores. Eu acho que vai ficar melhor. É um exemplo que eu uso. Eu acho que ele ilustra bem. Eu quero um vendedor. Imagina assim, pessoal. Eu quero um vendedor para a minha equipe. E a primeira coisa que eu vou pensar no DISC. Eu quero um vendedor, então ele tem que ser um influente. E aí eu acho que eu resolvi o meu problema. Mas digamos que esse vendedor ele vai ser, na verdade, um propagandista de laboratório, que vai ter que entender de remédios, etc. E aí você vai fazer a análise do perfil dele, o valor dele teórico, de conhecimento, é muito baixo. Pensa comigo, um propagandista de laboratório ele precisa estudar o tempo todo. Porque o tempo todo você tem uma inovação de medicamento, ele vai ter que explicar isso com muita destreza para o médico, não só para vender, mas para que ele possa conhecer bem sobre o remédio. Se ele é muito influente, mas ele tem baixo valor de teórico, conhecimento, ele não tem muito interesse em estudar. Ele pode ser muito influente e não ter o conhecimento suficiente para exercer a profissão. Aí ele vai ter que crescer tanto a influência para convencer, literalmente, o médico de uma coisa que nem ele sabe explicar. Então, olha só, eu liguei o DISC agora com a teoria de valores. Agora eu vou explicar melhor. Nós temos, segundo essa teoria, nós somos classificados, vamos dizer assim, 6 valores. O econômico, que faz uma relação de custo-benefício de tudo. Vou fazer uma coisa, quanto aquilo vai me custar e qual o benefício que aquilo vai me trazer. Porque não necessariamente é um custo-benefício financeiro. Falei do conhecimento. O quanto aquela pessoa gosta, vamos chamar assim, de estudar, de adquirir conhecimento, ou quanto ela não dá muita importância. O valor do poder político, não necessariamente esse poder político que a gente ouve por aí, o poder por si só, de querer ter de ser reconhecido. Status também, né? Ele gosta do... Status, exatamente. O estético é aquele que gosta do visual, o próprio nome está falando da harmonia das coisas. Então, se eu vou comprar uma casa, eu vou ver o valor estético daquela casa, se combina com o jardim, se combina com a paisagem, é visual. Você tem o valor social, que é aquele que leva em consideração principalmente o outro. E quando ele é muito alto, chega no nível de altruísmo. Então, se o que eu vou fazer, o que eu vou precisar decidir, vai influenciar pessoas e se vai beneficiar essas pessoas. Exato. E, por fim, o valor religioso, que seriam os princípios. Quais são os seus princípios que você leva em consideração ou não? De repente você fala assim, não estou nem aí. É tão baixo o valor princípio que você não está nem aí. O que importa é que você está fazendo o que você quer fazer e ponto final. Então, baseado nesses 6 valores, é que a gente toma a decisão. Aquele que você tem mais preponderante, que a gente chama de significativo, é o que você vai levar mais como... que vai te motivar a tomar a decisão. Então, como eu dei o exemplo do vendedor. Se eu, por exemplo, levo em consideração o conhecimento, é o meu primeiro valor,
tudo que eu vou fazer, antes de qualquer decisão, eu vou buscar conhecimento sobre aquilo. A casa, que eu dei o exemplo, eu vou ver se está num bom bairro, se tem, o nível de segurança é aceitável, se tem escola, se tem hospitais. Eu vou tirar informação do lugar. Se o meu valor estético for o segundo, aí é que eu vou olhar se a casa é bonita, se ela me agrada, se ela vai ser confortável. Mas primeiro, nesse exemplo, eu vou levar as informações que eu coletei. É o conhecimento sobre o lugar, sobre a casa. Então, de acordo com os valores significativos que eu tiver, que pode ser 1, pode ser 2, tem alguns valores que eles vão ser circunstanciais. Em alguns momentos, eles vão ter mais preponderância. Em outros momentos, menos. Então, veja, eu juntei o DISC, eu junto agora os tipos psicológicos, eu junto os valores, e é isso que vai me, vamos dizer assim, dizendo quem eu sou e dizendo como que eu vou me comportar. A partir daí, eu começo a entender melhor o meu padrão comportamental, o meu padrão de decisão, e assim por diante. Eu gosto muito de falar dessa teoria de valores, que assim, os valores mais significativos, levando para as organizações, os valores mais significativos para os colaboradores, eles podem determinar a forma como você os reconhece. Então, se eu sou gestora de uma equipe e o meu funcionário, ele tem como valor principal o teórico, eu posso bonificá-lo, posso reconhecê-lo com um curso, com um livro, algo que ele leva, que o motiva realmente. E agora, por que as pessoas nivelam todos? Vamos reconhecer com uma quantia em dinheiro. Uns gostam, outros não. Para o econômico seria perfeito. Isso. Porque ele está avaliando, eu quero a minha parte em dinheiro, né? Isso. Para o outro você vai pagar um almoço. Para o estético, que busca também qualidade de vida, eu tenho o estético como um dos mais significativos. Um dia de descanso, day off, maravilhoso. Isso. Você vai curtir a vida, né? Isso. Ele gosta muito do aquilo. E para aquele que gosta do poder, que tem o valor poder, você compra um broche e dá para ele na frente de todo mundo. Reconhece publicamente. Reconhece publicamente. Ele fica feliz. O valor financeiro, digamos, de todos os prêmios seriam iguais, mas cada prêmio tem a característica daquele perfil. Então ganha muita assertividade. Os gestores ganham, assim, né? Muito. Ganham muitas vantagens. Ganham não, tem muitas vantagens. A questão do religioso, eu gosto sempre de dar o exemplo dos veganos. Porque assim, eles acreditam naqueles princípios e eles vivem de acordo com esses princípios, né? Isso. E tentam convencer os outros de que aquilo ali Porque para eles tem um valor muito alto, né? Então você vê que cada um vai defender dentro dos seus valores. Não importa qual seja, mas ele vai defender dentro desses critérios. E se você realiza alguma ação que está em concordância com esses seus valores mais significativos, você se sente muito bem. E o contrário também é verdadeiro, né? É por isso que as pessoas gastam energia. 1 minuto? 1 minuto. Nossa, como passa rápido. Passa demais. Mas que bom. Conseguimos, assim, abordar rapidamente todos, porque é um assunto muito rico. Né? Precisaríamos de mais lives, talvez uma para cada tipo de análise. É verdade. Mas vamos estudar isso. E assim, gente, agradecemos muito a presença de vocês, acho que foi muito bacana. Ricardo. Obrigado, pessoal. Gratidão mais uma vez pelo convite, por ter aceitado o convite. É isso, tamo junto. E vamos marcando as próximas. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Espero ter contribuído aí com vocês. Gratidão, gente. Tchau. Até mais. Tchau.